todos, eu sou Rita Carmona, sou uma das sócias fundadoras do Vet Sapiens e hoje estou aqui a convite da Rios para conversar sobre um tema, primeiro que me encanta muito, e segundo que é um tema que faz parte da nossa rotina, nós como clínicos, que é a doença alérgica, né? Então hoje as doenças alérgicas, tanto em cães quanto em gatos, é muito ocorrente, faz parte do nosso dia a dia. Os nossos pacientes estão cada vez mais desafiadores e quando a gente fala em tratamento e em controle dessas doenças. Então, por isso, é tão importante hoje a gente conversar um pouco sobre a diferenciação de alergia alimentar, dermatite atópica, como que a gente deve proceder no dia a dia para diferenciar essas duas enfermidades. Antes da gente começar propriamente a falar da nutrição em relação a essas doenças, eu queria só chamar a atenção que as doenças alérgicas em si, elas estão aumentando muito na sua ocorrência, por muitos motivos, alguns deles explicáveis, outros não, mas que realmente ela vai ser, as doenças alérgicas, especialmente aquelas com reflexo tegumentar, elas serão ah, acho que vai fazer parte de uma epidemia, se eu posso dizer assim, na clínica de pequenos animais. O porquê? Né? Então, obviamente, são doenças que têm um leito genético, existe uma predisposição genética para isso, mas a gente sabe que não é simplesmente a genética que está fazendo com que haja um aumento da ocorrência dessas enfermidades. Existe uma questão hoje bastante falada, que é o expossoma. Expossoma é tudo aquilo que a gente vem sendo submetido desde a hora que a gente nasce até a nossa morte. Ele é composto por condições ambientais, clima, alimentação, microbioma, o estilo de vida que a gente leva, os nossos pacientes, assim como a gente, eles estão cada vez mais dentro do domicílio, com alguns hábitos que a gente tem. Então, tudo isso parece que está influenciando no aumento dessas doenças. A gente precisa estar muito preparado para atender esses nossos pacientes. E falando um pouquinho, só para a gente revisar um pouco em relação à patogênese das doenças alérgicas, especialmente aqui a dermatite atópica, mas também pensando em alergia alimentar. Na verdade, hoje a gente sabe que no cão elas fazem parte de um mesmo complexo de doença, de uma mesma doença, mas que com sensibilização diferente. Elas são doenças, são enfermidades inflamatórias multifatoriais e bastante complexas. A etiopatogênese tanto da dermatite atópica quanto da alergia alimentar, que estão interligadas, elas ainda não são totalmente esclarecidas, mas a gente sabe o seguinte, o que a gente tem de certeza, existe uma grande alteração na barreira cutânea, da pele e da barreira intestinal, do trato gastrointestinal, mas sem dúvida nenhuma esses pacientes eles têm importantes alterações na barreira cutânea. São pacientes que apresentam uma desregulação imunológica muito importante, e isso que leva ao quadro inflamatório da pele. Esses pacientes são pacientes disbióticos também, apresentam tanto uma disbiose tegumentar quanto do trato gastrointestinal, e como eu já disse, a genética e o meio ambiente vão influenciar na ocorrência dessa doença, que é tão complexa. Agora, em relação, a hora que a gente for pensar em diagnóstico, o diagnóstico ainda dessas doenças é clínico, isso é sacramentado. E, infelizmente, a gente não tem nenhum teste preciso que vai nos dizer se ele é alérgico a uma coisa, ou se ele tem alergia alimentar, ou se ele tem dermatite atópica. Os testes alérgicos, eles podem nos auxiliar, muitas vezes, na escolha da dieta de exclusão para o diagnóstico de alergia alimentar, ou quando eu tenho um paciente com dermatite atópica em que existe a sensibilização a alérgenos ambientais, o teste alérgico pode nos auxiliar para a imunoterapia, mas o diagnóstico ele ainda é por exclusão. A gente sempre tem que excluir inicialmente outras causas de prurido para esses pacientes, a exemplo das doenças parasitárias, então sempre é muito importante essa primeira exclusão.
E a partir desse momento, quer dizer, a hora que eu excluo essas outras condições pruriginosas, eu vou ter que diferenciar se esse meu paciente ele tem alergia alimentar ou dermatite atópica. Ou ainda, porque segundo a literatura, 30% dos pacientes alérgicos têm alergia alimentar e dermatite atópica, é aquilo que a gente chama de dermatite atópica induzida por alimento. E essa diferenciação, ela tem que ser realizada pela dieta de exclusão mais a dieta provocativa. Essa dieta de exclusão ou dieta de eliminação, ela pode ser realizada com dieta caseira e cada vez menos a gente vem realizando a dieta caseira como forma de diagnóstico, porque os nossos pacientes eles já foram expostos a muitos dos alimentos. A dieta caseira, quando é proposta também para dieta de eliminação, a gente tem que tomar um cuidado muito grande com o balanceamento dessa dieta. A despeito da gente precisar fazer por um período pequeno de tempo, mas essa dieta ela precisa ser balanceada. Hoje em dia, preferencialmente, a gente faz o diagnóstico, faz a dieta de eliminação com uma dieta comercial. E quais são as características que essa dieta comercial tem que atender? Preferencialmente, essa dieta comercial, ela tem que ser uma dieta hidrolisada ou extensivamente hidrolisada. Esse é o mundo ideal. E essa hidrólise, ela preferencialmente tem que ser abaixo de 2 quilodaltons. O peso molecular desses alérgenos, preferencialmente, eles têm que ter menos de 2 quilodaltons. Existem dois tipos de resposta imunológica na alergia alimentar, que é a resposta do tipo 1 e a resposta do tipo 4. A do tipo 1 é aquela imediata, que é mediada pelo IgE, e aí você precisa de uma molécula abaixo de 6, 7 quilodaltons para que não tenha essa resposta do tipo 1, mas o problema é a resposta do tipo 4. A resposta do tipo 4, que é mediada por linfócitos, esse alérgeno, alérgenos com 2 quilodaltons já podem ser reconhecidos pelo receptor do linfócito. Então, por isso, se você vai escolher uma dieta hidrolisada, preferencialmente que tenha uma hidrólise baixa. E isso, a Rius-ED, ela atende a esse critério. Uma outra coisa que a gente sempre se pergunta: quanto tempo de dieta de eliminação eu preciso fazer para saber se esse meu paciente ele tem ou não tem alergia alimentar, ou melhor, ele tem ou não tem sensibilização a alérgenos alimentares. Segundo a literatura, e esse é um trabalho bastante importante que nos esclareceu bastante em relação ao tempo de dieta, o que foi nos mostrado? Que em média, 50% dos cães submetidos à dieta de eliminação de forma correta, em 3 semanas ele já tem uma resposta, 50% dos cães. O problema são aqueles outros 50%. Então, se a gente olhar aqui esse gráfico, a gente vê que 100% dos cães vão responder com 12 semanas. Mas olha que interessante, já 50% dos cães, já com 3 semanas, já podem ter uma resposta, já podem nos dizer alguma coisa em relação à sensibilização alimentar ou não. A maior parte das vezes a gente faz 8 semanas de dieta, tá? Então a literatura nos diz que em 8 semanas de dieta, muitas vezes já é o suficiente para a gente já pegar quase que a totalidade dos cães com alergia alimentar. Uma outra pergunta também, e esse é um grande desafio também que a gente tem, porque depois da dieta de eliminação, se esse paciente tem uma resposta adequada, ou seja, ele diminuiu o seu prurido e melhorou as suas lesões com a dieta, a gente vai fazer uma dieta provocativa, que é para verificar qual é o alimento ou quais são os alimentos que ele é alérgico. Então, agora a gente vai provocar. E sempre a pergunta que nos fazem: quanto tempo de provocação é o ideal? Também, olha, segundo esse trabalho, o que eles nos diz? Que nos 2 primeiros dias, nas 48 horas, primeiras 48 horas da provocação, ou melhor,
né, até 3 dias após a provocação, a gente já tem algum grau de prurido numa grande parte dos indivíduos. Então, muitas vezes, 2, 3 dias de administração da dieta, do alimento, já é o suficiente para provocar o prurido. Então, muitas vezes não existe a necessidade da gente estender muito tempo a provocação. Agora, se você quer dizer: "Puxa, esse indivíduo realmente não tem alergia a esse componente alimentar", eu preciso fazer pelo menos 14 dias de exposição, para ter absoluta certeza que ele não vai ter, alergia àquele componente. Agora, olha que legal, né, a Hills ela trouxe uma dieta bastante interessante, que é a Dermi Complete, tá. A Dermi Complete, ela não é hidrolisada, ela não é uma dieta hidrolisada, mas ela tem uma única fonte de proteína, que é o ovo, e segundo a literatura, segundo o que nos diz, é que menos de 4% dos indivíduos alérgicos com alergia alimentar, eles têm sensibilização ao ovo. Então, seria uma fonte de proteína controlada e que ela poderia servir muitas vezes para uma primeira triagem diagnóstica. Outra coisa interessante, muito interessante nessa dieta, ela tem fitonutrientes que diminuem a inflamação cutânea naquele paciente, tanto com alergia alimentar quanto com dermatite atópica, especialmente paciente com dermatite atópica. Então, muitas vezes, se a gente sabe que fazer dieta de eliminação num primeiro momento é difícil. Então, a gente pode iniciar a nossa triagem com a Dermi Complete. Inicia com a Dermi Complete e eu reavalio esse paciente em 4 semanas. Se esse paciente ele teve uma boa resposta em relação à diminuição de prurido e a melhora das lesões, eu posso mantê-lo com a Dermi Complete, tá. E, obviamente, associar com uma terapia multimodal, a gente sabe que a dermatite atópica é uma doença de tratamento multimodal e controle desse paciente. Agora, num cenário ruim, imagina que esse paciente ele não melhorou com a Dermi Complete durante essas 4 semanas. Aí sim vai ser necessário eu fazer a exclusão, a dieta de eliminação, e aqui sim com uma proteína, com uma ração que tem uma proteína hidrolisada, e no caso da ZD a gente tem uma hidrólise baixa, tá. Se esse paciente, como recomendado em literatura, em média eu vou fazer 8 a 12 semanas de dieta nele, e ele não tiver uma resposta com a ZD, ele tem dermatite atópica. E aí a dieta de manutenção para ele, por ter dermatite atópica, é a Dermi Complete. Justamente por conta, né, de você ter aí uma proteína que tem uma sensibilização baixa, que é o ovo, e de ter fitonutrientes que auxiliam em toda a resposta inflamatória, seria uma excelente opção de manutenção desse paciente, para o resto da vida, justamente porque é um paciente que vai precisar de tratamento o resto da vida. Agora, se ele respondeu de forma satisfatória, com a Rio-ZD, a gente também pode fazer a provocação com a Dermi Complete, e se ele não se coçar com a Dermi Complete, a gente pode mantê-lo também como controle da alergia alimentar. É uma dieta bastante interessante. Olha esse outro trabalho, esse é um trabalho publicado recentemente, né, em que eles pegaram cães sabidamente com alergia alimentar e eles dividiram em 2 grupos. Um grupo, então eram cães que já tinham sido submetidos à dieta de eliminação, já tinham diagnóstico de alergia alimentar. E eles num grupo, eles, submeteram esse paciente, deixaram ele com dietas hidrolisadas, e outro grupo eles fizeram a Dermi Complete, que tinha ovo, na sua composição ovo, e esses fitonutrientes. E o que que eles avaliaram esses pacientes no dia 0, 21 e 42,
e eles verificaram que a Derme Complete, mesmo naqueles pacientes com alergia alimentar, ela foi uma excelente opção de manutenção desses pacientes. Sempre é importante a gente fazer diagnóstico, obviamente, sempre é importante a gente fazer a provocação, mas a Derme Complete, por N características, ela também pode ser utilizada naqueles pacientes que não têm sensibilização ao ovo, e lembrando, menos de 4% da população de cães tem sensibilização ao ovo, ela pode ser mantida como uma dieta de manutenção para esse paciente. Não necessariamente uma dieta hidrolisada deve ser mantida neste paciente. Ela tem aí, ó, atende aí algumas características, né? Então, segundo aí alguns estudos, aqueles pacientes com dermatite atópica, ou seja, que tem sensibilização a alérgenos ambientais, ela teve uma capacidade de redução de prurido em 82% dos casos, o que é muito importante. A gente que lida no dia a dia com um paciente com dermatite atópica, a gente sabe que qualquer ação que a gente tome que reduza o prurido desse paciente é uma vitória. Qualquer ação, especialmente em relação à nutrição, que a gente consiga reduzir esse prurido, significa menos necessidade, uma menor necessidade de intervenção medicamentosa, o que para os nossos pacientes é uma vitória. E nos pacientes com alergia alimentar, ela foi eficaz em 96%, como eu disse, né? 4% só em média dos cães têm alergia ao ovo, né? E com alívio de prurido em 21 dias, tá? Na maioria dos cães, que mais ou menos é o que mostrou a literatura. Cerca de 50% dos cães já em 3 semanas já tem uma resposta adequada. E ela como funciona, né, a Derme Complete? Então ela tem uma série aí de componentes que vão atuar tanto na barreira cutânea, a gente sabe que o nosso paciente o nosso paciente com dermatite atópica e o nosso paciente com alergia alimentar, ele também tem grande alteração de barreira cutânea, ela tem uma desregulação imunológica importante, e a Derme Complete, ela tem essa capacidade de restauração de barreira cutânea, a gente sabe que nutrição é muito importante na restauração, tá? Ela tem uma fonte de proteína única, que tem um potencial alergênico muito baixo, o que é muito bom, e o grande diferencial, ela tem bioativos e fitonutrientes que auxiliam, tá, nessa desregulação do sistema imune. O sistema imune do paciente alérgico é desregulado. Então, esses componentes, eles podem auxiliar nessa hiperreatividade do sistema imune. E uma coisa que a gente sempre se pergunta, né? Paciente com dermatite atópica, ele precisa de uma dieta hipoalergênica hidrolisada para o resto da vida? Se ele não respondeu adequadamente, talvez ele não precise. Se ele não tem sensibilização a alérgenos alimentares, ele não vai precisar de uma hidrolisada, tá? Agora, teria problema em mantê-lo? Não. Mas se a gente tiver uma dieta que seja mais adequada aí para o meu paciente com dermatite atópica, talvez seja mais interessante do que deixá-lo com uma hidrolisada. Agora, paciente com dermatite atópica com tempo, mesmo num primeiro momento que a gente fez a dieta e ele não melhorou, com o tempo ele pode desenvolver? Ele pode se sensibilizar a alimentos? Sim. Ele pode posteriormente se sensibilizar a alimentos. Então, por isso que a gente tem que talvez ficar bastante atento nesses pacientes. E tem uma informação, na verdade, isso já é sacramentado na medicina e na veterinária, a gente tem observado isso, que aqueles nossos pacientes com dermatite atópica mais graves, de difícil controle, muitas vezes eles também têm a sensibilização a alérgenos alimentares. Então, especialmente, quer dizer, todos deveriam ser investigados para alergia alimentar, mas sabe aquele seu paciente grave, que está sendo muito difícil você controlar? Alergia alimentar tem que entrar no seu script aí de diagnóstico. E, como eu já disse, às vezes não é possível fazer uma dieta hidrolisada e muitas vezes uma dieta que atenda as duas doenças, as duas características, talvez vá muito bem nesses pacientes de muito difícil controle. Pensem nisso com carinho, porque o nosso paciente com dermatite atópica, ele com ou sem alergia alimentar, ele vai ter que ser tratado por muitas frentes.
É o paciente que tem que ser controlado de infecções, normalmente eles desenvolvem infecções, então a gente precisa estar muito atento. São pacientes que têm que fazer recuperação de barreira cutânea, isso é extremamente importante, por mais que se fale em que essa alteração na barreira cutânea ela é secundária ao processo inflamatório, a gente precisa melhorar essa barreira cutânea, a gente precisa fazer controle de ectoparasitas e a gente precisa fazer controle de inflamação, muitas vezes tendo que fazer medicações sistêmicas, tópicas e sistêmicas, é muitas vezes a associação delas. Mas a dieta, ela também tem que ser um pilar. Às vezes ela é esquecida por nós, mas ela é um pilar extremamente importante no controle dessas doenças. Então, a gente acho que precisa lembrar bastante da Derme Complete para controlar os nossos pacientes com dermatite atópica, com ou sem associação à alergia alimentar. Novamente, eu queria agradecer a Rios pela oportunidade e ao Vet Sapiens pela oportunidade de conversar dessas doenças tão ocorrentes no nosso dia a dia. Muito obrigada.